Amém. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, Oraremos as nossas Bíblias, Mateus capítulo 23, verset 10. 10 versos. Matthieu chapitre 3, verset 10. Mateus 3, verso 10. Nous lisons. Lemos. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz frutos, e cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos digo, vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alpaças não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Na sua mão, Et nous allons reprendre Acte 1er, tomaremos de Atos capítulo 1, verset 5. verso 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pode sentar, porque na verdade João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Encore une fois, que le Seigneur a toute bénédiction à l'église. Mais uma vez que o Senhor aumenta a bênção de toda a sua palavra, Que Dieu vous bénisse richement. Deus abençoe ricamente. Je remercie le Seigneur mon Père, Agradeço ao Senhor, meu Deus. lui qui est le maître des temps, et Ele é o mestre do tempo e da circunstância. lui qui a permis que nous puissions se tenir derrière cette chaîne. Ele que permitiu para nós ficarmos de pé perante este altar. Et je remercie encore notre Père Agradeço mais o nosso Pai pour la confiance qu'il ne cesse de placer à notre personne. pela confiança que Ele não está a cessar colocar na minha pessoa. De parler aux enfants de Dieu. Falar ao Filho de Deus. Si nous sommes ici, Se aqui estamos, nous ne sommes pas venus voir un homme, não vemos aqui para ver um homem, mais nous sommes venus voir Dieu. mas vemos aqui para ver a Deus. Mais nous croyons de tout notre cœur Queremos de todo o nosso coração. que tout homme qui cherche Dieu Todo homem que busca Deus rencontre Dieu. encontrará Deus. Je le crois de tout mon cœur Creio no meu coração inteiro que ce soir, que esta tarde, chacun de nous, cada de nós, peu importe sa disposition, pouco importa a sua disponibilidade, même s'il n'écoute pas, seja que não escuta, même s'il ne voit mas pas, seja não veja, mais il sentira sa présence. ele sentirá a sua presença. Amen, amen. Amém. Hier, nous avons essayé un peu d'exhorter sur les témoins. Ontem tentamos exortar sobre o testemunho. On avait parlé sur le témoin oculaire. Falamos para o testemunho ocular. Il y a trois catégories de témoins. Três categorias dos testemunhas. Il y a un témoin oculaire, Há o testemunho ocular, c'est lui qui a vu. a pessoa que viu, Il y a un témoin auriculaire, ou também testemunho auricular, c'est lui qui a écouté. a pessoa que ouviu na Il orelha. y a aussi un témoin qui a senti. Há também testemunha que sentiu. Les trois, ce sont des témoins. São três testemunhas. Et frère Madame me dit Irmão Branham disse, qu'un témoin, testemunho c'est celui qui connaît quelque chose. é a pessoa que conhece uma C'est coisa. celui qui a fait l'expérience de quelque A chose. pessoa que faz uma experiência alguma. Et comme nous parlons sur le Saint-Esprit, Como falamos sobre o Espírito Santo. aujourd'hui j'allais parler sur un petit sujet. Hoje queria falar sobre o nosso assunto. C'était Jean-Baptiste Foi João Batista, qui parlait que falava, avant que Jésus-Christ antes de Jesus Cristo puisse être baptisé dans le possa ser Jourdain. batizado no Jordão, Il a dit disse, que celui qui vient après moi, o que virá após mim, cet homme-là, este homem, moi je vous ai baptisé d'eau, os batizei de água, mais cet homme-là, este homem, lui, il vous baptisera de os Saint-Esprit batizará do Espírito Santo, et il vous baptisera du feu. e vos batizará do fogo. Alors je vais E parler, eu quero falar, il vous baptisera du Saint-Esprit ele vos batizará do Espírito Santo, et du feu. e o fogo. Et quand on parle de il, Quando falamos de c'est le ele, Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus C'est Cristo. que Jésus-Christ Somente Jesus qui Cristo est capable é capaz de vous baptiser du Saint-Esprit. de vos batizar do Espírito Santo. Parce que Jean-Baptiste, Porque João Batista, avait reconnu, ele il reconhecia, était incapable foi um incapaz de donner de dar aux enfants d'Israël le ao filho Saint-Esprit. de Israel o Espírito Il Santo. était conscient Foi a que consciência seul Jésus que somente a qui Jesus est capable é capaz de donner le Saint-Esprit. de dar o Espírito Santo. Et lui, le Seigneur Jésus. E ele, o Senhor Jesus. Et quand il a commencé sa E mission, quando começou a sua missão, à la fin de sa no mission, final da sua missão, il a fait la même promesse. fez a mesma promessa. L'Ancien O Testament Antigo Testamento avait parlé falou du Saint-Esprit do Espírito à Santo. travers le prophète Joël. Amém. Através do profeta Joel. Dieu a parlé à travers
avec ses serviteurs Deus falou através dos seus que servos. au temps du E soir, o entardecer, il répandra son esprit derramará o seu sur espírito toutes les sobre toda a carne. Et quand l'esprit sera répandu, E quando vai ser derramado o je espírito, vous donne les détails. o João está dando Et detalhe. quand l'esprit sera répandu, Quando vai ser derramado o espírito, les jeunes gens auront des visions os jovens terão visão, et les veillards auront des songes. os velhos terão sonhos. Quand l'esprit entre dans un Então, quando o église, espírito entra no carnal, ces fruits, cet esprit esse espírito a des fruits qu'il apporte. tem fruto que ele leva. Est-ce que nous sommes E ensemble? será que estamos Le juntos? Saint-Esprit, O Espírito Santo, Branham me dit, isso o profeta, c'est un être surnaturel. é um ser sobrenatural. Mais le frère Branham me dit Irmão Branham disse que nous devons constamment devemos constantemente parler du Saint-Esprit. falando do Espírito Et Santo. si nous arrêtons de parler du Saint-Esprit, E se pararmos de falar do Espírito Santo, Branham me dit que Dieu va soutirer le Saint-Esprit. amém. Branham disse temos de tirar o Espírito Santo. Il va aller donner ça aux baptistes. Dará isso nos batistas, Il va aller donner ça aux pentecôtistes. dará isso nos pentecostais. Je me redis ici. É o que ele disse. Amen. Branham disse La prédication, il nous fait savoir. a pregação escutando a sua voz. Au paragraphe 57. 57 parágrafos. Non, je commence d'abord la prédication, écoutez-les. A pregação escuta-lhe. Écoutez le paragraphe 57. 57 parágrafos. Prêché le 12 juillet 1960. Dia 12 de julho de 1960. Il dit ceci. Disse assim o profeta. Il dit ceci. Assim que ele disse. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, O que nós necessitamos hoje c'est une église remplie du Saint-Esprit. é uma igreja cheia do Espírito Santo. Véritablement Verdadeiramente. authentique, Autêntica. purifiée, Purificada. pleine du Saint-Esprit. Cheia do Espírito Santo. Prête, Pronta. remplie Enchida. et loin du Saint-Esprit de Dieu. Ungido do Espírito Santo de Deus. Oui, Sim. oui. Sim. Je crois que Creio que. E si nous manquons de prêcher cela, se faltamos de pregar aquilo, Dieu suscitera le baptiste Deus ressuscitará os batistas, ou les presbytériens os presbiterianos ou quelqu'un ou alguém pour faire cela. para fazer aquilo. Il le fera Ele certainement fará certamente, parce qu'il doit avoir porque deve ter là lá une église uma igreja sans tache, sem mancha, ni ride, nem ruga, ni rien de semblable. nem nada de semelhante. Est-ce que nous sommes ensemble? Amém. Donc c'est la volonté parfaite de É Dieu. a vontade perfeita de Deus. Voilà me dit, Diz o mais profeta. si nous ne prêchons pas sur le Se não pregamos sobre o Espírito Santo, Dieu va les soutirer, Deus lhe tirará il va lui donner cela à quelqu'un e d'autre. dará isso numa outra pessoa. Parce qu'il cherche une église Porque procura uma qui igreja est sans tache, que não tem mancha, ni ride, nem ruga, ni rien de nem semblable. nada de semelhante. Le frère Alain me dit, Irmão Branham disse, la prédication, a pregação, le son conflit. o som confuso. Paragraphe 63. 63 parágrafos. Il dit ceci. Disse assim o profeta. Quand vous remplissez les conditions de Dieu, Quando você preenche as condições de Deus, appelez le feu. chama o fogo, Il tombera. ele cairá. Que l'église Que pentecôtiste a igreja pentecostal oublie ces différents esqueça os seus diferentes, dénominationnels, denominacionais, organisationnels, organizacionais, que ces gens e que essas pessoas, se jettent en larmes ele começam a chorar autour de l'autel, ao redor do altar, que ces gens e estas pessoas viennent venham un seul lieu, num só lugar étant d'un même accord, e num comum acordo et qu'ils commencent à implorer Dieu, e comecem a implorar a Deus et qu'ils mettent les choses en ordre. e coloca todas as coisas em ordem. Une autre Pentecôte Outro Pentecostes se produira à la puissance de Dieu, se produzirá ao poder de Deus se pourra à la nation. e isso vai mexer a nação. Les frères me disent, Irmão Branham et disse, si nous remplissons toutes les se conditions, preenchemos todas as condições de Deus, nous mettons nos vies en ordre. nós reparamos, colocamos a nossa vida em Une ordem. autre Pentecôte va se Outro produire. Pentecostes descerá Et cette Pentecôte e este Pentecostes se pourra toute la nation. mexerá toda a nação. Le prophète dit, Disse o profeta. dans la prédication, A pregação, la loi ou la grâce. a lei ou a graça. Paragraphe 120. 120 parágrafos. Écoutez, il dit ceci. Escute. Et Dieu E Deus peut inviter pode convidar qui il veut. quem que Ele quer. Aucun homme Nenhum homem ne peut venir à Dieu pode vir a Deus. pour venir à Christ Ou vir a Cristo. si Dieu ne l'appelle Se Deus o chamar, d'abord. primeiramente, Voyez, ao ver, c'est l'élection é a eleição de Dieu. de Deus. Maintenant, Mas agora, observez attentivement. observe atentamente. Ensuite, Pois l'époux, a esposa, s'il a donné l'invitation, o esposo se dar o convite, c'est toi de fournir les robes.
Agora é tu para dar os esforços. C'est toi de fournir les robes. É tu de dar, de facionar os véus. Et aucun homme, Não homem. car il invite Porque ele convida le pauvre, os pobres, il invite les riches. ele convida os ricos. Mais pour que chaque homme Para que cada homem se ressemble, se assemelha. il doit avoir la même sorte de robe. Amém. Para que os homens sejam semelhantes, devem ter o mesmo vestido. Le pauvre comme les riches. Rico como pobres. Comprenez-vous? Vamos compreender. Amen. Lá na mulher também. Maintenant, Agora, lorsque Dieu donne le Saint-Esprit quando Deus concede o Espírito Santo à l'homme pauvre, a um homem pobre, c'est le même Saint-Esprit é o mesmo Espírito qu'il Santo. donne à l'homme riche. Ele dá um homem rico. Voyez-vous? Dá uma vez. Ils doivent tous être pareils, Todos devem ser iguais. afin que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, Para que quando eles venham na presença de Deus, personne ne puisse dire, ninguém pode dizer: je suis bien habillé, eu sou muito bem vestido. puisque Porque c'est le même sang, é o mesmo sangue, la même grâce, a mesma graça, le même o Saint-Esprit, mesmo Espírito Santo. vous faisant agir de la même manière. Mas fazendo, agindo do mesmo jeito. Les riches, Os ricos, comme les pauvres, como os pobres, doivent se ressembler. devem se semelhar. C'est exactement la parole. É exatamente a palavra. Ici, Aqui, même si vous êtes riche, seja este o rico, même si vous êtes pauvre, seja este pobre. ton esprit descend sur Quando vous. tem seu Espírito sobre você, Même si vous êtes lié à Dieu, seja que está bem vestido, le Saint-Esprit va vous faire rouler par o Espírito Santo vai te fazer rolar De la nessa. même manière, le pauvre a roulé. Do mesmo jeito que o pobre rolou, De la même manière aussi, les riches vont e rouler. também o rico também vai rolar no chão. Parce que dans la présence de Dieu, Na presença de Deus. les seules personnes A única opção qui est digne, que é digno c'est le Seigneur é Jésus. o Senhor Jesus. Personne n'est digne. Ninguém é digno. C'est lui Somente qui Ele est digne. que é digno. Et quand tu rentres dans E l'être quando humain, volta na sua presença, un être humain qui n'est pas digne, ser humano, lui qui est digne, ele que é digno, il rentre en vous ele entra em você automatiquement. automaticamente. Vous devenez digne. Você deve ser Parce que digno. Jésus a dit, Amém. Jesus Cristo. soyez parfaits, Então sejam comme perfeitos. votre Père Como o céleste. vosso Pai Celestial é perfeito. L'homme n'est pas O parfait, homem não é mais perfeito. le Dieu qui est parfait. É Deus que é perfeito. Quand il entre dans Quando l'homme, ele entra na l'homme devient o parfait. homem nem é Et perfeito. nous sommes ensemble. Será que estamos juntos? Amém. Amen. Amém. Notre Dieu, O nosso Deus. c'est la promesse qu'il nous a É a promessa que Ele nos deu. de nous envoyer le Saint-Esprit. Nos mandar o Espírito Santo. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est notre droit. é o nosso direito. C'est la robe des noces. Amém. É vestido da boda. Nous sommes ensemble. Será que estamos juntos? Vamos lembrando isso? C'est la robe. É o vestido da boda. Parce qu'à la fête, E para esperando a festa, vous devez avoir la robe. você deve ter vestido. La loi, A glória c'est d'avoir la robe. é ter realmente Et vestido. cette robe blanche, E este vestido branco et il n'y a pas de différence. não há uma diferença. Quand on vous donne la robe, Quando nos dá o vestido, même si vous êtes riche, seja você rico, même si vous êtes pauvre, seja és pobre, vous aurez la même robe. terá o mesmo vestido. Le problème, O problema, devrait être semblable. devemos ser semelhantes, Devrait être identique. devemos ser idênticos. Le même Saint-Esprit Mesmo Espírito qui Santo, agit en moi, que age em negro, c'est le même Saint-Esprit mesmo Espírito Santo, qui agit au que blanc. age com os Pas brancos. de différence. Não há diferença. Dans toutes les autres races, E todos quand segurança. le Saint-Esprit Quando o agit, Espírito Santo le entra, Saint-Esprit o Espírito Santo nous conduit de la même manière. nos guia do mesmo Le jeito. O Saint-Esprit Espírito Santo fait chanter de la nos même vai cantar do mesmo jeito. manière. C'est la promesse de Dieu. Porque é a promessa dele. Seul lui Somente est Ele capable que é capaz de nous de baptiser nos batizar do Espírito Santo et du feu. e do fogo. Le frère Abraham dit, Irmão Branham disse, ça ce n'est pas l'enseignement. isso, amém. Isso não é ensinamento. Le Saint-Esprit c'est la vie de O Dieu. Espírito Santo é a vida que deve ser transmitida. Est-ce que nous sommes ensemble? Amém, amém. Madame dit, Branham disse, je peux parler des Canaan. aleluia. Que pode falar de Canaã. C'est seulement celui qui était à Eu sou mesmo que foi na terra prometida. Josué avait l'évidence de Canaan. O Josué tem a evidência da terra prometida. Josué et Caleb, O Josué e Caleb ils sont entrés à Canaan. entraram em Canaã. Réellement, ils ont trouvé à E Canaan realmente entraram em Canaã. le Encontraram, miel et le lait. e lá encontraram a leite e o mel que foi real. Et quand ils sont sortis de Canaan, Quando saíram da terra ils prometida, ne sont pas sortis les mains vides. não saíram mão vazias. Ils avaient apporté quelque chose. Levaram uma coisa, Ils avaient apporté l'évidence. levaram evidência. On dit, ils avaient amené le reste. Branham disse, vieram com a uva Monté au peuple. para mostrar ao povo Que le pays que o país é real. et Dieu ne mange E jamais. Deus nunca mente. Abraham dit, Branham disse, le Saint-Esprit, aleluia, Espírito Santo. type de Canaan. É o tipo da terra La prometida. marche des enfants d'Israël, Andamento do filho de Israel c'était la marche naturelle. foi o andamento natural. Et nous sommes Israël spirituel. Nós somos Israel espiritual. Israël, O Israel Dieu avait donné à Moïse deu a Moisés
templo. Esse temple Esse templo était construit sur 3 parties. foi edificado em 3 partes. Partie extérieure, E a parte de fora, le lieu saint o lugar santo et le lieu très saint. e o lugar mais santo. Le frère Madame Ela explique. não explica. Le parvis extérieur, Aí o espaço de c'est fora la e justification. a justificação. Le parvis, le lieu saint, O lugar santo c'est la e sanctification. a santificação. Le lieu très O saint, lugar mais santíssimo c'est le baptême du é o batismo do Espírito Là Santo. où s'est trouvée la gloire de Onde se encontrava a glória da Ils Shekinah. avaient fait le premier exode. E aí deixou o primeiro Ils êxodo. ont sorti l'Égypte. Saíram do Egito. C'était la justification. Foi a Ils justificação. sont entrés dans le désert. Entraram no deserto. C'était la sanctification. Foi a Mais ils santificação. devaient entrer à Canaan. Deveriam entrar na terra Ils ne prometida. devaient pas rester dans le désert. Não podia permanecer no deserto. Si vous restez dans le Se désert, permanecer no deserto, vous allez mourir. você morrerá. E a promessa. Et entrer à Canaan. Ele entrou na terra La prometida. promesse A promessa. est de posséder Canaan. É possuir a terra prometida. Porte les Pouco difficultés importa a dificuldade tout au long du chemin. no caminho, Mais il y a une promesse. mas há uma Il y promessa. a un Dieu Há um Deus qui avait promis que é prometido de pouvoir à tous nos para besoins. prover pelas todas as nossas necessidades. Será que estamos juntos? Et ce soir, E esta tarde, nous sommes dans une aqui estamos numa boa posição. Nous devons posséder. Devemos possuir a terra prometida. Será que você diga amém nisso? Vamos lá na licença. La prédication, Na pregação. le seul lieu d'adoration O único lugar de adoração que Dieu a pourvu. que Deus proviu. Au paragraphe 275. 275. C'est quoi le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? Soyez attentifs. Estejam bem atentos. Voilà, me dit. Disse o profeta. Mais une fois que le véritable Saint-Esprit, Mas uma vez o verdadeiro Espírito Santo, la parole authentique, a palavra autêntica, le Saint-Esprit c'est la parole. amém. O Espírito Santo é a palavra. La parole authentique A palavra autêntica entre en vous, entre em vocês. la parole, A palavra, virgule, vírgula, Jésus. aleluia, Jesus. Une fois que le véritable Saint-Esprit, Uma vez que o verdadeiro Espírito Santo, la parole authentique, a palavra autêntica, entre en vous, entrar em você, on dit la parole, para diz a palavra, Jésus. Jesus. Donc celui qui va entrer en vous ce onde soir, entrará em você esta tarde, c'est la parole authentique. é a palavra autêntica, C'est le Seigneur é Jésus. o Senhor Jesus, Le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Oh, madame me dit, Em que Branham diz, c'est le Saint-Esprit. é o Espírito C'est Santo, un être é o ser, qui va entrer en e vous. entrará em Et você. celui qui va entrer en vous, O que entrará em ce você n'est pas le Jésus de Galilée. não é Jesus de Ce n'est Galileia, pas le corps não o corpo, qui va entrer en e vous. entrará em Mais você. Jésus qui va Mas entrer en vous. Jesus que entrará, Parce que là, dans le Jourdain, porque no Jordão, quand le Père était quando desceu o dans Pai, l'agneau de la colombe, na cor que ele tem a fome, ela não disse, c'était la première fois foi a primeira que vez, le Père, e que o Pai, Jehovah, puisse descendre possa sur la terre. descer na terra, Il menino. est entré dans son fils. Ele entrou no seu Et filho. madame me dit, c'était Jésus dans Jésus. Amém. Foi dentro de Jesus. Jésus dans Jésus. Jesus dentro de Jesus. Parce que le corps de Jésus, Porque o corpo de Jesus. c'était le nom humain. Amém. Foi o nome humano. Et Dieu avait choisi de placer ses noms Amém. Que Deus escolheu para escolher o seu dans ce nome. tabernacle. Naquele tabernáculo. C'est pour ça que nous n'avons pas ce corps. É por isso não olhamos esse corpo. Mais c'est comme un Dieu. Este corpo é Mais Deus. nous adorons l'esprit qui était en nous. Adoramos o Espírito que estava dentro dele. Cet esprit-là, Este Espírito. c'est celui qui va entrer en vous ce Ele soir. que entrará em você esta tarde. C'est le Père. É o Pai. Et quand on me dit, Para não disse. la parole authentique entre en vous, Amém. A palavra autêntica entre em vocês. la parole, A palavra. Jésus. Jesus. Alors là, Então lá, frère, irmão. le message n'est plus un secret pour vous. Amém. A mensagem não é mais de segredo para convosco. Quand le Saint-Esprit entre en vous, Quando o Espírito Santo entra em você, le message que vous lisez, a mensagem que você le lê, nombre que vous écoutez, a fita que você escuta, cela n'est plus un secret. isso não é mais segredo para com vocês. Et Branham me dit, E Branham disse, cela n'est plus un secret pour vous. isso não é mais segredo para com À vocês. ce moment-là, Naquele momento, vous les connaissez. você o conhece. Vous écoutez la voix du frère Branham. Você escuta a fita do programa. Nous lisons les brochures. Leia as brochuras. Si vous n'avez pas les Se Saint-Esprit, você não tem o Espírito vous Santo, ne connaissez pas le message. você não conhece a mensagem. Donc vous connaissez le message, Você não conhece a mensagem. vous devez recevoir Jésus. Você deve receber Jesus. Alors là, frère, Então, lá, irmão, Branham me dit, Branham disse, et vous les e connaissez. você conhece, Frère, irmão, il devient complètement clair devant vous. ele rende completamente claro perante você. Qu'est-ce qui devient complètement clair devant O vous? que acontece completamente claro perante você? La parole, A palavra, le message. a mensagem. Or, le messager et le message, Então, que o mensageiro e a mensagem ils sont
mundo. Quand vous avez le Saint-Esprit, Quando você tem o Espírito Santo, alors vous comprenez então você compreende que William maintenant c'est un message. que William é a mensagem. Alors vous comprenez Você compreende que le message apporté par que a Dieu, mensagem que levou Abraão, c'est ça la parole de Dieu. isso que é a palavra de Deus, C'est ça le Saint-Esprit. isso que é o Espírito Santo, C'est ça Jésus. isso que é Jesus. Alléluia. Lembrando disso. Alléluia. Aleluia. Dieu soit loué. Amen. Deus seja louvado. Le Amém. Saint-Esprit, O Espírito c'est Santo le Seigneur Jésus. é o Senhor Le Jesus. Saint-Esprit, Espírito Santo c'est le message de Dieu. é a mensagem da hora. Est-ce que vous dites amen à cela? Amém. Applaudissez un peu le Seigneur. Aplaudimos o Senhor Jesus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Écoutez ce que fait Marie. Escute o que Branham disse. Nous allons lentement. Vamos aí devagarinho. On a besoin qu'il lui-même puisse nous remplir Precisamos que Ele possa nos encher du Saint-Esprit. do Espírito Santo. Car c'est sa promesse. Porque é a sua promessa. Le frère Marie dit Irmão Branham disse dans la prédication, na pregação: Dieu ne juge jamais. Deus nunca julgue. Dieu ne fait pas avertir un homme sans avoir jugé. Deus não julga alguém sem ainda cautelar. Paragraphe 254. 204 parágrafos. La Bible dit ceci. Diz ao seu profeta. Vous direz, Vão dizer, eh bien, bem, si je suis baptiste, se eu sou batista, non, si je suis baptisé du Saint-Esprit, se eu sou batizado do Espírito Santo, alors, então, eh bien, bem, peut-être que le Seigneur talvez o Senhor me prendra. me tomará. On me dit non, Eu não disse não. pas seulement cela. Não é somente aquilo. Vous êtes alors sur le point de commencer à vivre. Agora você está ao ponto de começar a viver. Vous n'êtes pas prêt à vivre Não está pronta para viver jusqu'au moment où vous recevez le Saint-Esprit. até o momento que você receberá o Espírito Santo. Vous n'êtes pas prêt à vivre Não está pronta a viver jusqu'à ce que vous arrivez au moment où vous recevez le Saint-Esprit. até chegar ao momento que tu receberás o Espírito Santo. Écoutez maintenant. Escutem agora. Vous êtes juste prêt pour vivre. Justamente está pronta para viver. Vous êtes prêt pour vivre. Está pronta para viver. Vous n'êtes pas prêt pour vivre. Não está pronta para viver. Avant cela, Antes daquilo. vous voyez, Não houve. mais vous, Mas você, maintenant, agora, vous remplissez les conditions está preenchendo as condições pour vivre après que vous avez reçu le Saint-Esprit. para viver depois de receber o Espírito Santo. Vous voyez, Não houve. c'est juste. É justo. Vous préparez Estão preparados? et vous voyez cela. Então haverá aqui. Donc pour être prêt pour vivre, Para estar pronto a viver, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. ainda você deve receber o Espírito Santo. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Depois de receber o Espírito Santo, c'est alors que vous avez l'assurance de vie. então terá certeza de viver. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, Se não tem o Espírito vous Santo, n'avez pas cette assurance de vie. não tem a certeza de viver. Pierre, quand il avait reçu le O Saint-Esprit, Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, il savait qu'il avait reçu quelque chose. sabia que ele recebeu uma coisa. C'était réellement un témoin. Realmente foi um testemunho. Quelque chose est entré en moi. Uma coisa entrou em mim. Et quelque chose est arrivé dans ma Uma vie. coisa aconteceu na minha vida. Et quand Dieu vous remplit du E quando Saint-Esprit, Deus me enche do Espírito ce Santo, n'est pas pour que vous restez tranquille. não para permanecer tranquilo, C'est pour le travail. é para um C'est trabalho, pour gagner des âmes. é para ganhar C'est exame, pour vivre la é parole. para viver a paz. C'est pour faire la continuité de l'œuvre du Seigneur. Amém. Para fazer a continuidade da obra do Senhor. Parce que je dis que c'est le même hier, E Jesus te chama de ontem, aujourd'hui, hoje, et éternellement. eternamente. Dans les moindres détails, No meio de todos os à detalhes, l'exception de son corps physique. a exceto o seu corpo físico. Donc le corps de Jésus O terrestre, corpo de Jesus je terrestre. n'ai pas Hébreu 13:8. Amém. Não é Hebreus 13:8. Mais celui qui est Hébreu 13:8, Amém. Não tem Hebreus 13:8. c'était le Saint-Esprit qui était. Foi o Espírito Santo que estava nele. Parce que Jésus a commencé de vivre Porque Jesus começou a viver à l'an 0. no ano zero. Le corps de Jésus O corpo de Jesus est né à l'an 0. nasceu no ano Mais zero. Jésus existait déjà. Amém. Jesus existia antes. Jehovah existait déjà. O Jeová existia antes. Parce que c'est lui qui était allé voir Abraham. Amém.
fim. Mais le corps de Jésus Mas o corpo de avait Jesus, un commencement em um princípio, et avait une ele fin. tinha um fim. Les parents me disent, Não disse. je ne peux pas voir un père. Deus não pode ter um Je pai. ne peux pas voir une mère. Deus não pode ter uma Le mãe. corps de Jésus O corpo de Jesus avait une mère qui é avait uma mãe que nasceu. Oh, il est le même hier. Ele é o mesmo Aujourd'hui. hoje eternamente. C'est ce que je vous parle. Esse Jesus que nos fala. Madame dit, Branco c'est disse, le seul nom é o único nome qui a été donné que foi dado pour que nous puissions recevoir le para que possamos receber o Espírito Santo. Amen. Amém, amém. Nous n'avons que les salis. Somente a salvação. Somente em Jesus. Et ce soir, E esta pour recevoir le para receber o Espírito Santo. nous devons croire le message de Dieu. Devemos crer na mensagem de Abraão. Parce que le Saint-Esprit, O Espírito nous Santo venons de lire, que acabamos de se ler trouve dans le message. se encontra esta mensagem. Est-ce que nous sommes Será ensemble? que estamos juntos? Pour être sauvés, Para ser salvos, dans le temps de Noël, ao tempo de vous Noé, devez croire le message de devia Dieu. crer na mensagem do Vous Deus. serez lancé d'entrer à É l'arche. um acesso de entrar na arca. Et l'arche, E a arca c'était le Saint-Esprit. foi o Espírito Santo. Pour être E enlevé, para ser vous arrebatado, devez croire deve crer le message de Dieu. a mensagem do Deus. Quand vous croyez Quando você crê en ce message, nesta mensagem, vous recevez le você Saint-Esprit. recebe o Espírito Et Santo. vous avez l'assurance Você tem a certeza. d'être enlevé. Nasceu arrebatado. Après, madame me dit, Para não isso, je lis ça. olha isso. Parlez au rocher. Fala na noite. Il dit ceci. Assim que ele disse. Je vais lire après, on va décoller. Vou ler depois, vamos voar. Paragraphe 54. 54 parágrafos. Parlez au rocher. Fala na noite. Prêcher les 15 11 en 1953. De 1953. Maintenant, les choses importantes pour commencer. As coisas importantes começam por aqui. Attachez maintenant vos ceintures. Agora, colocamos cintos. C'est parce que Dieu va faire. Nós sabemos que Deus fará. On a dit ceci. Isso a seu profeta. Oh là là! Ora, Ce pain este pão n'a jamais cessé nunca parou de tomber. de cair a mim. Tous les temps Todo o tempo qu'ils étaient en voyage, que estava em viagem, chaque soir, cada tarde, il y avait un nouvel approvisionnement. amém, havia sempre esponja a cair. On ne pouvait pas ramasser Não podia ser apanhado que pour un seul jour. somente para um dia. Les jours suivants, Podia vir, il fallait ramasser de la nouvelle manne. foi necessário apanhar mais novo maná. On me dit, quel type de Saint-Esprit dans Que notre jour? tipo do Espírito Santo no nosso dia? Et Eles, dans le naturel, natural, lorsque nous sortons quando nós saímos et que nous nous séparons du monde, e se separamos do mundo, Dieu pourvoit à des bons moments pour nous. Deus prove bons momentos para conosco. Il pourvoit à notre pain. Ele prove para nossos pais. Il pourvoit à tous nos besoins. E tem todas as nossas necessidades. On a dit Amen. Era por isso também. Il leur a dit, Ele tinha dito dans le naturel, no natural il allait le faire. que ia fazer. Il le fera. Ele o fará. Il le fera Ele o fará. pour nous Para nós, dans le spirituel. no espiritual. Ils ont marché comme cela. Andamos assim. Souvenez-vous Lembra aí. qu'ils ne pouvaient pas garder le pain E não podia cuidar, guardar os pães jusqu'au lendemain. até o amanhã. S'ils le gardaient Se guardar os pães jusqu'au lendemain, até amanhecer, des asticots, devia haver os castigos, des asticots s'y formaient. devia haver os bichos formando na manhã. Ils soient. Amém. Les asticots se formaient. Os bichos se formavam nos pães. Donc la manne est tombée tous les jours. Caía a manhã todos os dias. Et s'ils essaient de garder la manne, Se tentar de guardar, les asticots se formaient. então as preparava-se dentro da manhã em bichos. Écoutez, frère, voilà. Escuta para Il dit, vous savez, vocês sabem. il s'est contaminé. Esse maná se contaminava. Voilà le problème Não havia problema. de la Pentecôte d'aujourd'hui. De Pentecoste de hoje, Vous essayez de. você está tentando. Vous avez une expérience Você tem uma experiência. qui contient des asticots. Olá, as experiências que mantêm dentro de bichos. Oh non, je vais rester E essayé. não, vamos receber o Espírito Santo. C'est bien. É bem. Voilà me dit. Ela Que disse, cette expérience-là contient des asticots. aquela experiência tem bicho dentro. C'est la manne qui est. É a
Vous avez une expérience qui contient des asticots. En essayant de faire quelque chose que les autres avaient, il y a bien longtemps, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une secours du Saint-Esprit dans ce monde. Une nouvelle bouchée de manne. C'est juste. La chose se contamine. Votre expérience vieillit. A sua experiência está envelhecendo. Oh non, moi je ne veux pas passer la ligne de la Não, prière. não vou passar na fila de oração. Já recebeu o Espírito Santo. Ça contient des asticots. A sua experiência já tem visto. Et votre expérience a déjà vieilli. E a sua experiência já envelheceu. Oh non, j'avais reçu cela le dimanche. Não recebi domingo. Madame me dit, ça contient des asticots. Não, isso já tem visto. Votre expérience vieillit. A sua experiência tem Nous envelhecido. avons la manne de tous les jours. Temos a maná de todos os dias. Il dit ceci. Está dizendo assim. C'est quelque chose É uma coisa que vous avez eu que você recebeu il y a 20 ans passés. há 20 anos passados. Qu'est-ce que vous êtes? O que você é, Qu'est-ce que vous êtes? o que você é agora. Qu'est-ce que vous êtes O maintenant? que você é agora? C'est la question que je fais maintenant. É a pergunta que Non, Bruno non, moi j'avais reçu. não recebi há 20 anos passados. Elle sera 20 ans Há passés. 20 anos passados. Elle sera 30 ans passés. Há 30 anos passados. J'ai eu l'expérience. Eu tinha Maintenant, experiência. qu'est-ce que vous êtes maintenant? Bravo disse, o que tu és agora? Même si vous avez reçu cela, Seja que recebeu l'année passée. ano passado. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu maintenant? O que tu és agora? Il dit ceci. Bravo disse, Qu'est-ce que cela signifie maintenant? o que isso significa a tua experiência para conosco? Elle dit, je ne vous crie pas dessus. Bravo disse, não clamo sobre vocês. Mais je me sens bien. Eu sinto-me bem. Mais vraiment, si je me sens bien. Bravo, eu sinto-me bem. Et madame dit, ce qu'il fait, Bravo disse, c'est juste. é justo. Il vous faut recevoir un nouveau baptême chaque jour. É necessário receber o batismo cada vez mais novo, Chaque jour. cada dia, Chaque jour. cada dia. Cela doit simplement continuer. Simplesmente isso deve continuar. Non. Não. Cela n'a aucune limite. Amém. Isso não é limitado. Donc on doit recevoir le Saint-Esprit chaque jour. Devemos receber o Espírito Santo cada dia. Aujourd'hui, je suis Hoje eu recebo o Espírito Santo. demain, je suis rempli. Amanhã eu sou Le enchido. lendemain, je suis rempli. Depois eu sou enchido. Cela n'a pas de limite. Isso não tem limite para conosco. On ne doit pas cesser aussi de prêcher sur le Saint-Esprit. Amém. Não podemos parar de pregar sobre o Espírito Parce Santo. que madame dit, E bravo, sinon Dieu va le retirer. não deve retirar aqui. Il va aller le donner au baptiste. Vai que isso vai Il deixar. va aller le donner au presbytère. Já isso no presbiterial. Il va aller le donner au pentecôte. Já isso é o pentecostal. Mais on va continuer Aí vamos continuar à prêcher a pregar sur le Saint-Esprit. sobre o Espírito Santo. Nous allons toujours Todos os dias continuaremos à prêcher sur cela. a pregar sobre o Espírito Santo. Parce que ça n'a pas de limite. Isso não tem limite. Et madame dit, Já não é isso. vous essayez de dire, Vamos tentar dizer. eh bien, É bem. maintenant écoutez. Agora escute. Il y a un mois, Há um mês, j'ai fait une merveilleuse expérience. eu fiz uma maravilhosa experiência. Cela, Isto, ce témoignage e esse testemunho, ne marche pas. não há de nascer. Qu'en est-il de cela? Então, o que se fala acerca daquilo? Qu'en est-il de cela O maintenant? que se fala acerca daquilo agora? Maintenant même, Agora mesmo. une nouvelle expérience. Uma nova experiência. Maintenant même. Agora mesmo. Dieu faisait prévoir cela chaque soir. Eu fazia cair a maná. Oh Dieu, Oh, nous avons besoin necessitamos que tu nous fasses prévoir faz cair le o Saint-Esprit Espírito Santo. chaque soir, Cada chaque jour de notre culte. cada dia nosso Parce que culto. c'est toi qui as dit, Porque tudo que é visto, chaque jour, cada nous dia, devons avoir devemos ter une expérience uma experiência avec Dieu. com Deus. Sinon, Senão, le o Saint-Esprit Espírito Santo remplit les asticots. entrará lá dentro do Espírito Santo, nosso bicho. Je continue. Estou a continuar. Il dit ceci. Diz assim: C'est chaque soir qu'il a passé cela. cada tarde eles apanhavam. J'aimerais que vous remarquiez, Eu quero para você notar: il y avait un peu là, havia um pouco lá à l'intérieur, no interior, eh bien, e bem, Dieu a dit à Moïse disse Deus a Moisés, de dire à Aaron a dizer a Aaron, de sortir saindo et à ramasser un
un peu. E apanhando um pouquinho. Eh bien, E bem, il a dit, isso. ceci va être conservé Esse pouco vai ser conservado. tout au long de votre voyage, Ele, nas suas caminhadas, jusqu'à ce que vous entrez dans le millénium. até que você entrará em milênio. Ceci va être conservé. Isso deve ser conservado. Moïse, Moisés, quand il est quantité, e não quantidade. conserve-la. Conserva maná. Cela va vous servir tout au long de votre Isso voyage, vai nos servir na vossa caminhada. jusqu'à ce que Até que vous allez entrer dans le millénium. entrarão no milênio. Nous avons reçu aussi un Moïse au Thaïlande. Recebemos também Moisés e Dans Moisés. les 4 dit, Porque Malaquias 4 diz: souvenez-vous lembrai-vos de la loi de mon da serviteur lei de Moisés, Moïse, Moisés, auquel je prescris pela qual eu prescrevi à Noël lá no reino, des préceptes os preceitos et des ordonnances. e ordinâncias. Voici, Eis, je vous enverrai eu enviarei a vos Élie le prophète. Eli o profeta. Il m'amènera Ele levará de volta ao coração au Père. ao Pai. Donc, ce que nous faisons O que ici, façamos agora c'est l'amènement du cœur au Père. é fazer levar de volta ao coração do filho ao Pai. Élie, Porque Eli, oui, Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. amém, Eli é o Senhor Jesus Il Cristo. sera incarné dans un prophète. Vai ser encarnado no profeta. Maintenant, E Branham n'a pas la capacité não tem a capacidade de ramener le cœur des enfants. de levar o coração do filho ao Pai. C'est Élie Somente Eli qui e entre dans son prophète. entra no profeta. Il donne la capacité. Dá a capacidade De restaurer nos de cœurs. restaurar o Il alma. donne la capacité Dá a de capacidade restaurer les de êtres. restaurar o Espírito Parce que Santo. maintenant, E Branham disse: tout au long des âges, ao meio le dos anos, o Saint-Esprit Espírito Santo a été lié foi amparado, les fleuves dénominationnels. amém, para os pais denominacionais. Est-ce que nous sommes ensemble? Será que estamos juntos? Si le Saint-Esprit Seu Espírito a Santo été lié foi amparado par les fleuves dénominationnels, sobre os pais denominacionais. maintenant toi, Agora você. le diable a lié O diabo amarrou o Espírito Santo par les fleuves dénominationnels. no mar denominacional. Par les credos. São os gregos. Cela a été lié. Isso foi amarrado. Cela devait être délié. Isso devia ser amado. Au temps du soir. Por ele acontecer. Parce que la promesse, Porque eu convencei. Dieu avait dit à Moïse, Eu tinha dito a Moisés: de conserver la de main. conservar a mão. Cela va nous servir Isso vai me servir tout au long du chemin no meio do caminho jusqu'au millénaire. até o milênio. Le O Saint-Esprit Espírito nous Santo fera entrer au millénaire. entrará até o milênio. O Espírito Santo C'est la main. é amarrado. Et quand Dieu dit quelque chose, Quando eu digo uma coisa, il n'y a personne é uma pessoa. qui peut arrêter cela. Quem pode fazer parar Même aquilo? si le diable essaie de faire des Seja o diabo velho ou choses, novo. j'aimerais dire à quelqu'un Eu cette estou fois, dizendo a il y guerra. a des robes. Il y a des robes. Ah, vestido. E você quer me vestir? Moi, je suis capable Eu sou incapaz. de vous donner le Saint-Esprit. Eu me dou o Espírito Santo. Non, il n'y a pas. Mas o homem que faz, Il est capable. ele é capaz. Il est capable. E ele é capaz. Écoutez, Escuta. il est capable. Ele é capaz. Parce qu'il avait vaincu. Porque ele venceu o Il cavalo. n'est pas capable aujourd'hui. Não é capaz de hoje. Il a été capable. Ele foi capaz. Dès avant la fondation du monde. Desde o princípio do mundo. Parce que l'agneau Porque o outro a été immolé. Aleluia. Dès avant Foi uma franja antes da fundação do et mundo. dans la croix, E no Calvário. c'est l'accomplissement Foi o de cumprimento la prophétie. da profecia. Est-ce que nous sommes Será ensemble? que estamos juntos? C'est Jésus. E agora esse Il Jesus. n'est pas dans la tombe. Ele não está no Je topo. dis gloire soit à Dieu. Hoje seja rendido a Il Jesus. est un homme. Porque ele é homem. Il est hors des désirs sexuels. Ele nasceu fora do desejo sexual. La mère avait reconnu A mãe que conheceu. que Dieu était réel. Que Deus não foi real. C'est pour cela É razão que le dela. Seigneur avait marché O sur les eaux. Senhor andou em cima das águas. Parce que la mère Porque o mar avait reconnu reconheceu. l'homme qui m'a créé. O homem que me criou, Marche sur moi. ele já anda sobre mim. L'homme qui n'avait pas de péché. O homem que não tem o pecado. Qui peut me condamner. Me pode me condenar no pecado. Isso é. Personne ne pouvait Não parler. ninguém podia falar como Jesus. Il parlait différemment. Ele falava diferentemente. Il parlait différemment. Falava Il diferentemente. avait sa manière de Ele tinha o seu jeito de viver. aucun homme Nenhum ne homem peut dire pode dizer. qui peut me condamner. Quem pode me condenar no pecado? Branham. 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 Même si Dieu l'a donné Ele é que não me deu une portion, uma porção do céu. un péché, É um pecador. Salvo pela graça. David, Davi. même si était l'homme, Ele foi o homem. Segundo o coração dele. Pecador. Salvo pela graça. E Branham diz: Daniel não tinha o Espírito Santo. il était Mas então homem selon le cœur de Dieu. segundo o coração Il dele. était seul homme. Mas ele é este Il homem. n'a jamais commis de péché. E nunca cometeu pecado. Donc il est hors
disciples comment? Aos discípulos como orar. Notre Père qui es au ciel. Nosso Pai que está no céu, Que ton nom soit santifica o seu santo nome. que ton règne Que vienne. eu venha no seu reino. Mais le voleur n'était pas là. O ladrão não estava bem. Comment il savait Como que ele que sabia? Jésus devait E venir à Jesus Sorel? devia vir lá. Il a dit, Ele disse, Maître, mestre, souviens-toi de lembra quand il reviendra des forêts. quando voltar no seu reino. Oh, Jésus lui a dit, Jesus te disse, tu es un peu pressé. apressado. Tu es un peu Ele pressé. é apressado. Aujourd'hui, Agora, aujourd'hui, hoje. si un voleur ce Se soir, ele é um ladrão, aujourd'hui, ele disse hoje, c'est toi. essa tá, C'est toi. essa La tá, parole. a palavra, Saint-Esprit. o Espírito Santo, Jésus-Christ. Jesus Cristo, Rentrez à toi. entra em você. Il a dit, Ele disse, aujourd'hui, hoje, tu seras avec moi. estará comigo no paraíso, e morando por isso, Ce voleur, e esse ladrão il était un fils de Dieu. foi filho de Deus, Il était un fils de Dieu. foi filho de Deus, Il était un fils de Dieu. ele foi filho de Il Deus, avait répondu à porque ma ele reconheceu a graça. Notre Dieu, O nosso Deus il est un Dieu fidèle. é Deus fiel, Il est un Dieu é fidèle. Deus fiel. Ce que nous faisons O que ici, nós passamos aqui, il est sous contrôle. aleluia, ele está sob o Et controle. je vais vous donner comment nous faire. Amém. Je vais vous donner comment nous faire. Ele tem uma boa nova. Soyez joyeux. Esteja Vous feliz. allez recevoir les saints. E você receberá o Espírito Santo. Je les sens religieux. Eu me sinto doente. Lembra-me. Là où vous faites quelque chose, Agora faça uma coisa. c'est que vous voyez des combats. E o que também combate Vous êtes dans la volonté de Dieu. está na vontade de Deus. Vous devez savoir. Você deve saber. La victoire est là. A vitória está presente. Mais quand Satan avait des rôles, Então tem que mais vous mais. avez pris position de la parole. Agora uma posição da palavra. Et le combat était O vrai. combate Le apareceu. combat O combate était le feu. foi o fogo. Vous devez faire face au feu. Devia lutar contra o fogo. Oh! E Il y tá. avait quelqu'un Havia alguém qui était le feu. que foi o fogo ele próprio. Et il avait créé le feu. Ele que criara o fogo. Mais il se disait, il y avait Havia fogo. un feu rayé. Fogo real. Un feu authentique. Fogo autêntico. Un feu qui entre dans le feu. Fogo que entra dentro do fogo. Et le feu naturel E o fogo natural perd sa force. perde a sua Et força. le feu E o fogo devient le ventilateur. prende-se como um ventilador. Et c'est toi. Esta nave, Dans ton épreuve. na sua aprovação, Le feu rayé. o fogo real, Le feu d'esprit. o Espírito Santo, Entre à toi. deve entrar em você. Cela dépend de celui qui va. Isso depende de quem quiser. Il est celui qui prouve. E quem quer que veja, L'éternel. mas o eterno, Il fait que miséricorde. faça Je misericórdia. crois de tout mon Eu cœur. tenho no Que coração. le Seigneur E o Jésus Senhor Jesus, a miséricorde. ele é misericórdia. Esta A nave, un cœur disposé. a merecendo isso no coração. A un cœur affamé. Há coração faminto. Cela dépend de ta disposition. Eu falo depende da sua disponibilidade. La promesse Na promessa était e que foi, rester à Jérusalem. permanece em Jerusalém. Rester à Jérusalem. Permanece em Je Jerusalém. n'avais pas dit Eu não tinha dito d'aller à l'assemblée. que ir no Senado. Je l'avais dit. Eu não tinha dito Rester. permanece. Attendez la promesse Espera a promessa à Jérusalem. em Jerusalém. Et Jérusalem, Em Jerusalém la présence de Dieu. e a presença de Deus. Restez à la présence de Dieu. Permanece na presença de Deus. Restez là où Dieu vous a mis. Permanece onde Ele deu Restez o dans la parole. na palavra. Restez dans la prière. Permanece em oração. C'est là que vous allez voir. Onde que você verá a promessa. Dieu viendra vous trouver. E Deus irá nos encontrar lá. Je dis que cette semaine, Esta semana. nous serons fort remplis. Estaremos mais enchendo. Répète encore. E repito mais. Aujourd'hui, Hoje il y aura des choses haverá som. qui seront remplies Serão enchidos du Saint-Esprit. do Espírito Santo. Sem sensação. Com sensação. C'est la promesse. Porque a promessa. A dit E disse. que nous devons faire Devemos fazer experiência. chaque jour. Cada dia. Chaque jour. Cada dia. Chaque jour. Cada dia. L'expérience A d'hier experiência de ontem contient des actions. já tem bicho dentro. Alors il doit pouvoir. Então teve por que Moi j'ai besoin d'y remplir. Eu
peu importe la connaissance, pouco importa o conhecimento, peu importe le nombre de ministères qu'on que o a, número de on pourra connaître, ministérios podemos fazer dele, mais sans le Saint-Esprit. sem o Espírito Santo. Il Sem y avait un groupe de gens havia grupo dos homens, qui vivaient dans un hôtel. vivia num hotel, numa hospedaria. Maintenant, l'hôtel contenait 50 niveaux. A hospedaria tinha quintogésimos andares. Maintenant, il devait monter dans le 50e étage. Devia subir ao quinto básico. Ils étaient pressés. Estava apressado. Ils sont entrés. Entraram, Au lieu de prendre la clé à la réception, ao invés de entrar na recepção, et ils avaient confiance, ele tinha confiança. ils avaient la clé. Que já tinha a chave. Ils avaient confiance, Tinha confiança. et tellement, Que tanto ils maîtrisaient Apocalypse 10, eles tinham bem a matriz para Apocalipse 10. Seja de Espírito ils Santo. avaient confiance, Eles tinham confiança. sinon ils avaient maîtrisé le Fils de l'homme. Então, que eles não tinham matriz e profil do homem, Ils croyaient, ils acreditavam avaient reçu le Saint-Esprit. que receberam o Espírito Santo. Or, ils n'avaient rien reçu. Então, que não tinha nada Ils ont recebido. décidé de monter. Eles subiram com toda a Ils pressa. sont arrivés à la 50e. Chegaram até ao piso. Et quand ils sont arrivés Quando chegaram, devant la porte, perante a porta, ils ont essayé de capoter. entraram no meio do grosso. Oh non, nous croyons. Oh, nós acreditamos. Non, nous croyons. Nós acreditamos. Dieu l'a chair. Olha, Deus está C'est fazendo ce qui donne la vie. isso da vida. Quand il est entré, Quando entraram, quand ils sont eles saíram. nous sommes des frères. Já chegamos Nous sobre sommes ele. des frères. É a Jesus Mais Cristo. où est la clé? Onde que está a chave agora? Ouvre la porte. Então, abre a porta da grave, então. Ils sont arrivés devant la porte. Chegamos perante a porta. Avec beaucoup de mystères. Tem muitos mistérios. On avait dit, Bravo, isso. le mystère de tous les temps. Aleluia. O mistério de todo o tempo. C'est Christ en vous. Cristo em você. La parole, A palavra. authentique. O dente. Jésus-Christ. Cristo Jesus. Ils nous ont oubliés. Eles esqueceram. Nous n'avons pas fait. Não deixaram. Je connais les troisième Eu année. conheço a La terceira. seconde venue. A segunda vez. C'est la deuxième année. Ele na grande hoje. Je vois Dieu. Ele veio perto. Durante 12 anos. Bravo, ele fez entrar. Agora você. Você está perante a porta. Abre a porta agora. Agora. Você deve descer em nós. Até o chão. E receber a chave. E a chave é o Espírito Santo. E a chave e abre todas as portas. É o Espírito Santo. A verdadeira palavra. A verdadeira palavra. Cristo em você. A esperança da glória. E bravo isso. Quando você recebe o Espírito Santo. Vous devenez civilisé. Aleluia. Você rende a ser civilizado. Ah, le frère amène la civilisation. Quando o fogo traga a civilização. Quand on a découvert l'usage du feu, Quando descobriram como usar o fogo. nos ancêtres ont devenu civilisés. Todos os nossos anciãos renderam se civilizados. Quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Pierre est devenu civilisé. Pedro rendeu se civilizado. Il pouvait aller Podia ir. devant la porte appelée A porta formosa. qui, Dizer. alors il était un témoin. Foi testemunho. Il connaissait quelque chose. Conheceu uma coisa. Il était un témoin oculaire. Foi testemunho ocular. Il était un témoin auriculaire. Ele também foi testemunho Il ocular. avait senti la présence de Dieu. Sentiu a presença de Deus. Branham me dit, Branham disse, avant que cet estropié la puisse antes do coxa Alexandre andasse, écouter la voix. ele tinha ouvido a voz. L'auriculaire. O ocular. Témoin O auriculaire. testemunho ocular. La voix lui a dit, A voz disse, cet homme a la foi suffisante. este homem tem a fé suficiente para andar. Et ce soir, E esta tu tarde, peux aussi être un témoin oculaire. pode ter um testemunho ocular. Esta tarde, Tu peux aussi être un témoin pode ser testemunho oculaire. ocular. Celui qui a vu la présence. O que viu a presença. Ce soir, Esta tu tarde, peux aussi être un témoin. pode ser testemunho. Parce que nous n'avons pas vu le Seigneur. Não vimos o Senhor. Nous avons senti sa présence. Sentimos a sua presença. Est-ce que nous sommes ensemble? Será que estamos juntos? Pierre était devenu civilisé. E o Pedro frente se civilizar. Cela a civilisé Jérusalem. Isso civilizou Jerusalém. Cela a civilisé Samarie. Civilizou a Samaria. Cela a civilisé Judée. Civilizou a Judá. Cela a civilisé la maison de Corneille. Civilizou também a casa do Cornélio. Saint-Esprit ce soir, O Espírito Santo está cá. civilisera toute ta maison. Vai civilizar a sua casa. Saint-Esprit ce O soir, Espírito Santo está va cá. civiliser ta maison. Vai civilizar a sua casa. Et que nous faisons, O que passar. nous injectons tout ça. Injetamos sobre ele. Nous vous donnons la foi. Nos damos sede. La soif. O sede. La soif. Sede. Après, Hoje.
Vous allez sentir vai sentir une présence. uma presença Ça va vous entrer. que vai entrar. Vous commencez à E parler. vai começar a falar isso. Cela va arriver là. Isso acontecerá, pô. Il continue de dire. Vai continuar a dizer. Toujours dans la même prédication. Sempre na mesma pregação. J'aime le Saint-Esprit. Eu amo o Espírito Santo. Il dit ceci. Isso assim. Ceci va être conservé tout au long de votre voyage. Esta manhã vai ser conservada na longa da sua viagem. Jusqu'à ce que vous entrerez dans le monde. Até que você entrará no meio. C'est très exactement un type du Saint-Esprit. Isso é exatamente o tipo do Espírito Santo. Voilà, mais en présent, Presentemente, lorsque le Saint-Esprit quando o Espírito Santo est venu le jour de la Pentecôte, veio no dia do Pentecoste, ils avaient dû attendre 10 jours. ele foi obrigado a esperar 10 dias. C'est juste pour qu'il ne vienne. Justamente para que o Espírito Santo venha. Comme nous aussi nous attendons 7 jours. Nós esperamos 5 dias C'est juste pour que le Saint-Esprit se até que venha o Espírito Santo. Et voilà le dire, Esse profeta. c'est juste pour qu'il ne vienne. Até que justamente ele vinha. Mais ils n'ont plus à attendre depuis lors. Eles não esperavam. Não é mais de esperar desde então. Quand leur cœur fut prêt, Quando o seu coração estava pronto, le Saint-Esprit vint là. veio o Espírito Santo lá. Quand leur cœur fut prêt, Quando o seu coração estava pronto, le Saint-Esprit vint là. veio o Espírito Santo lá. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt, Se há alguém que está pronto, pendant que je lis là, quando le escolher, Saint-Esprit va faire o Espírito Santo vai entrar aí. Pasteur me dit O souvent, pastor ele explica si aí. vous êtes disposé, Você está disposto? le Saint-Esprit vient. O Espírito Santo Et vem. voilà me dit, Isso, profeta. c'est juste. É justo. Combien de temps cela devait-il durer? Quanto tempo que isso deveria morar? On a dit très bien. Muito bem. Nous allons voir cela. Nós veremos aqui. Et que Moïse Bem, Moisés a dit à Aaron, e a Nicolás, va dehors vai para fora. et remplis-en plusieurs sommets Enche o mundo da maná. et fais entrer cela, Faça entrar esta maná. mets cela dans le sein de saint. Coloca isso no lugar mais santíssimo. Eh bien, E bem, là derrière, lá atrás. cela ne va pas pourrir. Isso não apodrecerá. Et puis, E por tout au long de cette génération, no longo dessa geração, et chaque fois, e cada vez, écoutez maintenant, escute um homem. qu'un homme, Que homem, lorsqu'il était quando ele está dans les sacerdoces, sacerdote, et il avait les droits, e ele tinha direito, lorsqu'il entrait dans les sacerdoces, quando entrava no sacerdote, d'entrer derrière, entrando atrás, dans les saints des saints, no lugar mais santíssimo, et de prendre une bouchée de cette main. amém, tomando a porção desta maná, Il goûtait cela, provava aquilo, eh bien, e bem, qu'est-ce que ceci? o que é isto? Voilà dit, Não, c'est ce que nos pères ont reçu lorsqu'ils ont commencé leur voyage. é isto que nossos pais comeram quando começaram a sua viagem. Nos pères ont goûté à la main Nossos pais comeram a maná quand ils ont commencé quando leur voyage. começaram a sua viagem. Et pendant qu'on continue de dire, Para continuar a dizer, chaque sacrificateur cada sacerdote qui entre que entra pour prendre, para tomar, lorsqu'il est allé là, quando ele vai lá, derrière, atrás, où se trouvaient ces hommes, onde se encontrava esse pour maná, en prendre une poignée, para tirar uma porção, il en prenait une grande bouchée, ele comia uma grande quantidade, il mâchait cela. ele mastigava aquilo. Oh, Cara me disse, oh, combien c'était bon! quanto que foi bom, Quelle personne privilégiée que sou privilegiada, qu'il était quem ele foi, de manger un peu de cette manne originale. amém, de comer essa maná original. Il dit, eh bien, E bem, c'est exactement le type du Saint-Esprit. amém, exatamente tipo do Espírito Santo. Lorsque l'Église a commencé son voyage, Quando a igreja começou a sua viagem, il y a 2000 ans, há 2000 anos, notre voyage nossa viagem vers le millénium. para milênio, Alléluia! aleluia, Dieu avait promis Deus lhe tinha prometido de pouvoir à nos besoins. para prover para nossa C'est la necessidade. première fois E a primeira vez, lorsqu'ils sont venus quando vieram, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. receberam o Espírito Santo, La puissance de Dieu o poder de Deus, s'est mise à tomber sur se eux. colocou a cair sobre eles. Ils ont perdu toute leur timidité. Eles perderam toda a comunidade. Moi qui ne dis pas Amen, Você que não diga amém. c'est parce que tu n'as pas de Saint-Esprit. Ele não deixa o Espírito Santo. Oh non, moi je vais te dire Amen. Não, eu tenho medo de dizer amém.
Oh non. Moi, je ne peux pas chanter pour les Não posso cantar nem vergonha. Voilà, si vous avez Se você tentou que meteu a mão na boca, si vous avez goûté la main, já saboreou aquilo, il n'aura pas peur. nunca terá medo. Venez ici. Vira Je aqui. vais taper à la chaise. Levante. Je sois doué la main. Não deixa de lado. Mais dans le naturel, Questão da doença. j'ai un homme étudié. Tem homem que é muito duro. Mais quand le Saint-Esprit, Quando entra o Espírito Santo, vous devenez ivre. você vem desembriagado. Vous devenez ivre. Você vem desembriagado. Vous perdez votre essence. Você perde o seu sentido. Un homme ivre Homem embriagado. n'a peur de personne. Não tem medo de ninguém. C'est un homme É joyeux. homem feliz. C'est un homme amoureux. É homem amoroso. Oh, et ce jour levé, Olha, esse jogo nesse hora. et vous prenez jour levé. Já tinha grande jogo. Je suis mort. Il est ivre. É embriagado. A fé de Deus. Il n'a pas peur Não tem medo des sorciers. dos bruxos. Parce que nous sommes ensemble. Estamos aqui sempre. Dans le Saint-Esprit, Quando o Espírito Santo. la vraie parole. Verdadeiro. Jésus-Christ Jesus Cristo. entre en vous. Entre em você. Il ôte la divinité. E na comunidade. Oh Ou non, não. moi je suis un responsable. Eu falo, irmão, eu sou Je responsável. suis un responsable. Eu não falo Tu n'as pas goûté à la main. ainda não tem casa maná. Esta tá. C'est toi. E esta tá. Goûte à la main. Tenta de provar maná. Goûte à la main. Prova maná. Tu seras E libre. vai ser empregado. C'est toi. E esta tá. Sois le Saint-Esprit. Receba o Espírito Santo. Tu seras pris. E nunca será Tu dignes. muito digno. Aujourd'hui, Hoje, il y a des gens. On avait dit, grana por isso. même si vous êtes riche, Seja rico. même si vous êtes bien habillé, Seja bem vestido. c'est la même Saint-Esprit. É o mesmo. C'est le pauvre qui va É recevoir. o povo que receberá. Et le riche qui va O recevoir. rico também receberá. Écoutez ce Escuta. c'est le même effet. Mesmo fato. Si le Saint-Esprit Se o Espírito Santo. dans les pauvres, No povo em frère, vous êtes des pauvres. Nous Sommes des Jésus. somos soldados de Jesus. Et les riches E o rico produiront aussi produzirá também le même résultat. o mesmo resultado. E o rico. Nous sommes des gens qui ne connaissons rien. Somos um homem que não sabe de nada. On ne n'est pas que du Saint-Esprit. Dependemos do Espírito Parce Santo. que Jésus avait dit, Porque Jesus me disse, quand le consolateur va venir, quando vir o Consolador, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, l'Esprit de o vérité, Espírito da verdade, il va vous enseigner ele vai nos ensinar tout ce que je vous ai tudo dit. que eu te Il falei, va vous enseigner vai nos ensinar et il vous e conduira vos guiará dans toute la em toda a verdade. et la vérité. E a verdade C'est être ivre. é ser embriagado. Quand quelqu'un est ivre, Quando o homem é il embriagado, ne se suffit de rien. ele não se nos preocupa de nada. Est-ce que nous sommes ensemble? Será que estamos juntos? Quand quelqu'un est pauvre, Não quando alguém não prega. non, je dois prendre le phare Vou tirar aqui um pouco pour calmer un peu de para problème. acalmar os problemas. Et madame me dit, Para não isso, le vin, o vinho la boisson, n'établit pas de blé, n'établit pas nunca de blé. calma os problemas. Elle augmente encore Amém. O vinho aumenta problema aqui não. le Saint-Esprit. Mas o Espírito Santo, Quand tu as le Saint-Esprit, quando tu és o Espírito Santo, la tristesse peut venir. a tristeza pode vir. Mais madame me dit, Para não isso, c'est l'amortisseur. até o Senhor. Et quand c'est- É o povo. tu vas te lever, E ele não tu vas te lever, vamos ficar nervosos. Ele vai se dedicar. bravo de mort. Bravo, irmão. Baixa. 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 Je peux pas avancer. Eu te perdoo. Pourquoi le Saint-Esprit était Porque foi dado o Espírito Santo. pour nous donner la E maîtrise ele me dá uma crise. devant la colère. Perante a nervosidade. Un jour, Dia, frère Manan, irmão Brado, devant les jeunes, perante, il voulait faire l'amour à l'église. ele queria fazer um amor dentro da igreja ao jovem. Madame avait reçu le Saint-Esprit. Branham tinha recebido o Espírito La Santo. colère est venue. A ira veio em Branham. Mais la main était en lui. A maná estava dentro de Il Branham. avait déjà goûté à la main. Já vinha provando a maná. Parce que chaque jour, Porque cada il dia faisait ele l'expérience. fazia experiência. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Et il a senti Sentiu. le calme. Ele sentiu a tranquilidade. Sinon, yo, Agora você. si le calme, yo, c'est calme à Dieu. Agora quando a ira, ninguém vai te dizer, irmão, deixa. Allons chercher. Agora você. Et ils sont là, nous. Olha, hoje eu sou sua. Eu não me conectar. Quand nous faisons le bon, Olha, quando eu estou nervoso, quand nous finissons, eu não tenho quando eu peço, né? on va pas pastor. Não, eu tenho que passar em igreja de
E esse som, dans votre cœur, no teu coração, en train de chanter. entrou na cantar. Je sais, Seigneur, Eu sei o que tu está no je sangue. sais, Seigneur, Eu digo o teu sangue pour moi, pra mim. lorsque je Quando eu fui pedido à la croix, lá no caminho que ele morreu, je sais, eu sei o teu sangue pra mim. même si aujourd'hui ça ne marche pas, Ele é o hoje podemos não mais correr, je sais mas eu sei. que mon adopteur est Meu vivant. neném está ouvindo, Mais je sais mas eu sei. que je ne sais Eu tenho um Espírito Santo qui m'emmènera que me levará dans le no millénium. milênio. Que le Seigneur vous E bénisse. Deus abençoe. Oh Seigneur Jésus, eu bénisse pour papa. Je sais que mon père au pasteur. Deixa eu dar ao pastor.